Caríssimos alunos, caríssimas alunas, retornamos então às nossas aulas da coordenação de História do terceiro ano do ensino médio, da base comum, nosso objeto do conhecimento, a crise na ordem bipolar. Essa é a nossa aula número 4 das 5 previstas, fechando essa semana número 33, que vai de 6 a 10 de setembro de 2021. Lembramos então o cronograma do nosso terceiro trimestre letivo. Então, estamos aqui na nossa semana de número 33, onde tivemos aqui o nosso feriado Dia da Independência, o nosso 7 de setembro, e estamos agora aqui no dia 10, fechando a semana. Então, semana 33, a crise da ordem bipolar, com a coordenação da semana 34, atualizando nossas informações, tem aulas previstas, além da avaliação número 7, a A7, da base comum, que serão nos dias 15 e 17 de setembro. Na semana 35, planejamos iniciar o Brasil na contemporaneidade, porém continuaremos com a avaliação número 7, da base comum, no dia 20 de setembro, onde teremos as provas de Física e de História. Na semana 36 e 37, continuaremos com o nosso último assunto do terceiro trimestre, que continuará na semana 38. Por enquanto, a priori, não tem aulas previstas. A nossa avaliação número 8 dos itinerários formativos, carreiras militares e carreiras universitárias, estão previstas para a semana 38. Semana 39, 40, 41 e 42, continuando o Brasil na contemporaneidade, sendo que na semana 41 nós temos a nossa A9 na primeira parte, centralizada no dia 6 de novembro, no sábado, e na semana 42 a nossa segunda parte no dia 13 de novembro, fechando o nosso terceiro trimestre. Lembrando que na semana seguinte nós já teremos o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Relembremos, então, o nosso roteiro geral. O roteiro desse objeto de conhecimento se compõe dos seguintes assuntos. O processo que levou à queda do socialismo no leste europeu e fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o fracasso do modelo socialista ao estilo soviético, o conceito de globalização e os principais blocos mundiais, os aspectos históricos mais relevantes do instante contemporâneo, leste europeu, Oriente Médio, Primavera Árabe e outros, e fecharemos com as potências regionais em ascensão, formadoras de um mundo multipolarizado. Fontes de consulta, relembrando, capítulo 49, Socialismo da Revolução à Crise, páginas 709 a 726, e o capítulo 50, Desigualdades e Globalização, nas páginas 727 a 751. Roteiro da nossa aula 4, relembrando, os aspectos históricos mais relevantes do instante contemporâneo, o leste europeu, Oriente Médio, Primavera Árabe e outros. Vejamos então alguns conceitos e eventos sobre esse assunto. Os aspectos históricos mais relevantes do instante contemporâneo, o leste europeu, Oriente Médio, Primavera Árabe e outros. Europa Oriental, do socialismo autoritário à abertura democrática. No pós-guerra, o socialismo se expandiu pela Europa Oriental. O Partido Comunista de cada um desses países, apoiado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conquistou o poder e instalou um governo baseado no modelo soviético. Instalaram-se o domínio político do Partido Comunista, aboliram a propriedade privada dos meios de produção e estabeleceram o controle da economia pelo Estado. Luta por reformas. Com o tempo, os regimes comunistas da Europa Oriental foram se desgastando, principalmente em consequência da falta de liberdade política e da crise econômica. Diante das revoltas populares, os governos desses países só resistiram com o apoio da força militar soviética. Hungria e Tchecoslováquia.
Budapeste, Hungria, outubro de 1956. Manifestação de estudantes que reivindicava o fim da dominação soviética e a construção de um socialismo verdadeiro. Poucos dias depois, forças soviéticas invadiram a Hungria e derrotaram os revoltosos. Vemos aqui, então, uma imagem da invasão da Hungria. Tchecoslováquia, 1968. A Primavera de Praga. Liderada por intelectuais comunistas tchecos, em agosto de 1968, o Pacto de Varsóvia enviou tanques para enfrentarem os manifestantes nas ruas da cidade. O regime político voltou a se enrijecer. Vemos aqui, então, uma imagem da Primavera de Praga, novamente o ícone dos tanques soviéticos na capital da Tchecoslováquia. Polônia, o Solidariedade. Movimento contra o governo comunista, 1980, liderado pelo sindicato Solidariedade, dirigido por Lech Wałęsa, e com o apoio da Igreja Católica. O Solidariedade transformou-se em partido político, disputou e venceu as eleições polonesas em 1989. A Polônia abandonou o regime comunista, adotando a economia de mercado. Vemos aqui, então, à esquerda e à direita, o líder Lech Wałęsa, e o Solidariedade. Fim dos regimes socialistas. Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia e Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e a Eslováquia. Iugoslávia, hoje Sérvia, Croácia, Macedônia, Eslovênia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina. E também a Alemanha Oriental, que hoje é a Alemanha reunificada. Vemos aqui, então, uma imagem do jornal polonês Solidariedade. Vemos aqui em Gdansk, inclusive onde começou a Segunda Guerra Mundial. Oriente Médio, características gerais. Para esse assunto, trazemos como fonte Oriente Médio, características gerais e principais conflitos, do site Toda a Matéria. O Oriente Médio, também chamado de Médio Oriente, é uma região do globo que abrange alguns países da Ásia e um da África. Possui uma população de cerca de 270 milhões de pessoas, sendo que a maior parte são árabes. Essa região abrange algumas capitais e grandes cidades, como o Cairo, no Egito, que está na África, Istambul, na Turquia, Ankara, também na Turquia, Teherã, no Irã, Bagdá, no Iraque, Riad, na Arábia Saudita, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Vemos aqui, então, a localização do Oriente Médio dentro do nosso globo terrestre, e aqui os países componentes dessa região: a Turquia, o Chipre, a Síria, o Líbano, Israel, Jordânia, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen e aqui o Irã. Ali, diversas populações da antiguidade se desenvolveram, como, por exemplo, os mesopotâmicos e os egípcios. Sua história, desde então, esteve repleta de alianças e conflitos que originaram essa região. Note que parte da Turquia está localizada na Europa, sendo o único país do Oriente Médio nesse continente. Vemos aqui, então, a região do Crescente Fértil, em rosa, e a localização dos rios Tigre e Eufrates. Essa região aqui foi intensamente disputada ao longo de milênios e é o berço de várias civilizações do mundo antigo. Principais conflitos. Durante séculos, muitos conflitos foram desenvolvidos nessa região,
onde ocorre o contato entre 3 continentes. Podemos dizer que trata-se de um dos locais mais conflituosos do mundo. Vale ressaltar que a maior parte deles está relacionado com a religião, ou melhor, com a intolerância religiosa. Devemos salientar também que grande parte dos conflitos envolve a conquista de territórios pelos próprios países que compõem o Oriente Médio. Além disso, as condições climáticas da região fazem com que ela seja dependente da exportação de água e de outros produtos. Um dos mais destacados é o conflito entre árabes e judeus, que foi intensificado na modernidade, após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, foi somente após a Segunda Guerra que a ONU decidiu criar um Estado para cada um deles. Diante dessa proposta, a Palestina foi dividida em 2 partes, uma judia e outra árabe. Como os judeus ficaram como uma parte maior do território, cerca de 57%, os palestinos árabes ficaram descontentes com a partilha. Pouco tempo depois, em 1948, os judeus criaram o Estado de Israel e os árabes declararam guerra. Todavia, os palestinos foram derrotados e, consequentemente, o território dos judeus cresceu ainda mais, cerca de 20%. Sem dúvida, esse ainda tem sido um dos maiores motivos para os duradouros conflitos sobre conquista de territórios na região. Merece destaque a faixa de Gaza, local disputado entre palestinos e israelenses. Vemos aqui a área de tensão, onde vocês podem verificar a evolução dos territórios na zona de conflito. Então aqui, em 1946, o antigo território palestino. Em 1947, a criação de Israel, vejamos aqui a faixa de Gaza. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias e a expansão de Israel. Vemos aqui novamente a faixa de Gaza e a Palestina diminuindo. E em 2011, a situação atual, data desta matéria, fonte da nossa aula, com territórios palestinos isolados, como vemos aqui, na Jordânia, na Palestina e na faixa de Gaza. Vemos aqui, em 1967, à nossa esquerda, a vitória na Guerra dos 6 Dias. As conquistas da Guerra dos 6 Dias multiplicaram por 3 o tamanho do país. Então vemos aqui Israel e os territórios ocupados. Aqui a Cisjordânia, as colinas de Golã, onde estão as fontes de água que abastecem os rios aqui da região, né, uma região mais alta do que Israel, e a Península do Sinai, que foi tomada do Egito. Aqui, Jerusalém Oriental, Tel Aviv e Haifa, que são portos israelenses. E aqui, em 2011, o Sinai foi devolvido ao Egito em 1982, aqui. Israel devolveu Gaza aos palestinos em agosto de 2005 e se retirou de 4 pequenos assentamentos ao norte da Cisjordânia, ou seja, daqui. A Guerra dos 6 Dias, que nós vemos aqui o Estado judeu, nesta coloração, e em verde o território ocupado por Israel, aqui, aqui e aqui no Sinai. Vemos aqui a cronologia do primeiro dia, do dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, 9 e 10 de junho de 1967, para Israel, a Operação Lençol Vermelho. Acompanhe com mais detalhes nos slides. Outro conflito que merece atenção é entre os sunitas e os xiitas, uma divisão do mundo muçulmano. Ambos são muçulmanos e apresentam diferenças políticas e religiosas. Isso tem levado ao aumento da tensão em diversos países do Oriente Médio, sobretudo o Irã e a Arábia Saudita. Vamos lembrar que, embora iranianos
e sauditas sejam muçulmanos, eles não são, o Irã não é árabe. Além disso, o local continua sendo alvo de diversas guerras, como a guerra no Iraque, a guerra na Síria, a guerra do Golfo, a guerra dos 6 dias, etc. A grosso modo, elas foram desenvolvidas por diversos interesses políticos, incluindo Rússia e Estados Unidos, e ainda por interesses econômicos, haja vista a região possuir um elevado potencial econômico. Vemos aqui um aspecto do Muro da Cisjordânia, construído por Israel em 2014, para separar os territórios árabes e palestinos. Este muro foi objeto de muita controvérsia. Vemos aqui, então, a nossa faixa de Gaza, e era o território onde antigamente era o território dos filisteus, que a gente lembra da Bíblia, né? Israel, Cisjordânia, os países em volta. O Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria e o Líbano. E, fechando aqui, a bandeira da faixa de Gaza. Lembrando que todas as bandeiras árabes são semelhantes, e lembrando que o verde é a cor do Islã, por isso que ela está em todas as bandeiras. E podemos notar que o Corão, ou Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, tem sempre uma capa verde. A Primavera Árabe, generalidades. Retiramos isso aí de Primavera Árabe, resumo, 10 anos da Primavera Árabe, tudo o que você precisa saber do Guia do Estudante. Em 2011, países do Oriente Médio e do Norte da África passavam por uma série de revoltas cujas consequências são observadas até hoje. Populações de países como Tunísia, Líbia, Egito, entre outros, saíram às ruas para protestar contra governos autoritários e as péssimas condições socioeconômicas que enfrentavam: pobreza, falta de serviços públicos e desemprego, sobretudo entre os mais jovens. Esse fenômeno ficou conhecido como Primavera Árabe. Vemos aqui uma manifestação no contexto da Primavera Árabe. Segundo os especialistas consultados para esta matéria, retirada do Guia do Estudante, primavera sugeria o florescer das democracias populares, em alusão à Primavera dos Povos, no final do século XVIII, e à Primavera de Praga, em 1968. A grande diferença foi que as mobilizações organizadas dessa vez se baseavam fortemente no uso de redes sociais, que conseguiram superar a censura dos governos repressivos e não só expandir as manifestações, mas torná-las visíveis ao mundo todo. Como resultado, essas revoltas populares derrubaram ditaduras que duravam décadas na região, como a da Tunísia. Causas. Como já mencionamos, as causas imediatas para desencadear a insatisfação foram a repressão política das ditaduras, a crise econômica e o desemprego, que atingia principalmente os jovens urbanos e escolarizados. As revoltas tiveram início na Tunísia, quando um comerciante local ateou fogo ao próprio corpo e morreu, após ser humilhado pela polícia em uma discussão que envolvia um carrinho de mão que utilizava para vender alguns produtos, explica o professor Fernando Caiafa. Por não ter autorização para comercializar na rua, os policiais o agrediram e todos seus produtos que estavam à venda foram roubados pelas próprias autoridades. Após o fato, a população tomou as ruas em um grande protesto, acusando o governo de ser corrupto e altamente violento. O então presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, foi forçado a deixar o país em janeiro de 2011, e esse fato inspirou populações de outros países a seguirem o mesmo caminho. E como um rastilho de pólvora, toda a região experimentou movimentos semelhantes, explica o especialista. Cada país teve suas peculiaridades com lutas específicas, mas existiam muitas questões em comum,
pois a região compartilhava dos mesmos problemas e a população se sentia igualmente frustrada. A falta de democracia e de liberdade, bem como ações corruptas e pouco transparentes por parte do governo, estavam na raiz dos protestos. A crise econômica global, a partir de 2008, agravou ainda mais a situação desses países, fazendo disparar taxas de desemprego e inflação, por exemplo. Os mais jovens se sentiam extremamente desamparados pela falta de perspectiva de mudança por meio da política tradicional, considerada pouco confiável e autoritária. Consequências: milícias armadas, grupos fundamentalistas e mercenários financiados por países hegemônicos tomaram a frente de grande parte das manifestações e, após mais de uma década de confrontos e luta popular, a Primavera Árabe tem se convertido num longo inverno, diz Luiz Felipe Vale. Segundo o professor, com exceção da Tunísia, que realizou e respeitou eleições democráticas nos países que passaram pela primavera, governos teocráticos autoritários foram depostos e substituídos por governos de coalizão antidemocráticos, militarizados e nocivos à auto-organização dos povos e à soberania dessas nações, ricas em petróleo ou localizadas em rotas estratégicas entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. A Primavera Árabe também desencadeou guerras civis de grandes proporções em países como a Síria, Líbia e Iêmen, algumas das quais estão ativas até hoje. No Egito, houve uma tentativa frustrada de democracia, além do avanço brutal do Estado Islâmico, atualmente enfraquecido, porém ainda atuante. Houve sim alguns pontuais avanços em países como Marrocos, Jordânia e Arábia Saudita, onde, em 2018, mulheres ganharam finalmente o direito de dirigir veículos. Porém, para um movimento que sonhava com mais liberdade, democracia, serviços públicos de qualidade, o resultado ainda é desanimador, explica o professor Fernando Caiafa. Além disso, as guerras acabaram produzindo um grande número de refugiados que se arriscam em rotas perigosas em busca de um lugar melhor para viver, sobretudo na Europa, mas também em países como o Brasil. Os especialistas ressaltam a importância da Primavera Árabe por ter sido um ato supostamente isolado, que desencadeou protestos de grande proporção que, uma década depois, ainda produzem efeitos. Segundo Felipe Vale, é fundamental reconhecer a importância da internet, sobretudo das redes sociais, na organização popular de uma sociedade conectada em rede, e na influência política, econômica e cultural que exerce. Ela pode servir tanto como ferramenta de fortalecimento democrático e acesso à informação, quanto de alienação, manipulação e controle das massas populares em obediência a interesses geopolíticos de nações hegemônicas, como Estados Unidos da América, China e Rússia. Completa. Vale lembrar também do alcance que as redes sociais deram às manifestações de junho de 2013 no Brasil e ao Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, nos Estados Unidos da América, em 2020, em termos de mobilização popular. Além disso, o professor Felipe Vale ressalta que esse tema pode ser percebido a partir da relação com outras revoltas populares da nova ordem mundial, como os protestos de Hong Kong contra o aumento da repressão chinesa. Como comentado no texto, vemos aqui uma imagem retratando o movimento Black Lives Matter, então, Vidas Negras Importam, nos Estados Unidos. Vamos então à nossa conclusão. Conclusão da aula 4. O cenário da queda dos regimes comunistas do leste europeu colocaram fim a décadas de opressão estrangeira. Os países satélites da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada um a seu modo, se livraram da influência de Moscou e passaram a seguir suas próprias vidas. Mais etapas da Guerra Fria, que colocava também no Oriente Médio a disputa por áreas de influência das duas superpotências mundiais. Por fim,
Um fenômeno novo veio se ligar aos movimentos de busca da liberdade, a internet, sobretudo as redes sociais. Isso deixa claro que esse espaço digital será um novo território de luta entre opressores e oprimidos. Caríssimos alunos e alunas, terminamos aqui então a nossa aula da base comum, da crise da ordem bipolar, nossa quarta aula de 5 previstas, fechando essa semana 33. Deixem suas dúvidas, se as tiverem, no fórum dessa sequência didática no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima aula.